Graças a Deus, irmãos. Com muita alegria que estamos reunidos, né, mas nesta oportunidade de estarmos levando as santas palavras aos corações dos irmãos que estão em casa, né, nessa pandemia, né, passando essas restrições que estamos vivenciando neste dia. E quero agradecer a Deus, né, por mais uma oportunidade que Ele tem me dado de falar do seu amor, da sua misericórdia. Também lembrar que nesta noite nós vamos compartilhar com a nossa irmã Ciane. Ela vai também ter uma participação aqui nessa live. E agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão compartilhando quase que diariamente, né, nas redes sociais. As lives da nossa igreja estão interagindo entre si. Que Deus abençoe grandemente a vocês, as pessoas que também não estão assistindo, mas estão visualizando, né, ouvindo a palavra, a exortação, que o nosso Deus continue a nos abençoar. Né? Quero também agradecer a Deus pela vida da irmã Estela, a minha esposa, né, que neste dia completou mais uma primavera, está agradecendo a Deus pelas bênçãos derramadas em santas mãos, e eu também estou feliz, né, de tê-la como esposa, Deus ter escolhido a irmã Estela para ser minha esposa e mãe dos meus filhos. Né? Eu me alegro muito pela vida da irmã Estela, que tem me aguentado durante esses 22 anos, né? E peço a Deus que ela tenha mais um pouquinho de paciência comigo. Né? A gente não sabe por quanto tempo mais, mas que o nosso Deus dê a ela o que ela precisa, que Deus e que o seu coração deseja. Né? Ela reconheço do trabalho, muito trabalhadora, em tudo dedicada, boa mãe, boa esposa, né? Num trabalho também muito bem conceituada, e eu agradeço a Deus por Deus ter escolhido a irmã Estela para estar comigo, né? Todos os dias, né? A gente não sabe até quando, mas todos os dias, né? Deus abençoe grandemente a irmã Estela, que realmente é uma bênção, né, nas mãos de Deus, que Deus continue ajudando-a, né, a estar nos ajudando também, ensinando a palavra. Né? E neste momento eu vou orar ao nosso Deus em favor dessa pequena exortação que eu vou fazer nesta noite. Né? Oremos. Santo maravilhoso Deus, Pai de misericórdia, damos-te graças, Senhor Deus, por mais essa oportunidade que nos dás, Senhor Deus, de falar do teu amor, das tuas misericórdias, Senhor Deus. Te rogamos, Senhor Deus, em favor de toda a tua igreja, Senhor Deus, daqueles que nos escutam e nos veem nesta hora, Senhor Deus, abençoa a cada vida, Senhor Deus, resolve todos os problemas, Senhor Deus, conforme a tua vontade, meu Deus, dá a cada um segundo as suas necessidades, meu Deus, neste momento, Senhor Deus, de pandemia no mundo, de coronavírus, de tudo isso, Senhor Deus, que está acontecendo, possa dar a teu povo a alegria, o regozijo, meu Deus, de estar te servindo. Está firme em teus santos caminhos. Abençoa-me também neste momento, que eu possa falar unicamente inspirado por ti, meu Deus, que eu possa trazer as tuas palavras ao coração, meu Deus, daqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, abençoa também o pastor de nossa igreja, Senhor Deus, dando saúde e cada vez mais conhecimento da tua palavra, para que ele possa nos ensinar por muitos e muitos anos ainda. Nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Essas bênçãos eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler para a nossa meditação nesta noite, né, no que se encontra, a palavra se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, né, quem quiser acompanhar a leitura, né, em suas casas, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo a partir do 16. Né? Vamos ler a partir do 16, que diz assim: regozijai-vos sempre. Algumas traduções diz: alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Algumas traduções diz apagar. Não apagais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem.
abstente-vos de toda aparência do mal. A gente vai ler aqui até o versículo 25. Nós vamos fazer uma meditação a respeito desses versículos e justamente moldá-lo aos momentos que nós estamos vivenciando neste momento. Se as Escrituras dizem, através do apóstolo Paulo, que nós devemos nos regozijar-nos ou alegrarmos em todo o tempo, ou sempre, né? Aí eu pergunto, é possível nesse tempo, nessa pandemia, tanta gente morrendo, milhares, mais de 10 mil pessoas morrendo, é possível alegrar o nosso coração? É possível o crente se alegrar em meio a essa pandemia, nessa guerra que está sendo travada contra o inimigo invisível que está destruindo famílias, né? Está destruindo tudo. E é interessante, irmãos, que não existe aí uma escolha, né? Não é só os pobres que estão morrendo, é o rico, todas as classes sociais estão sendo destruídos, né, por esse vírus, né? E a gente só cabe a nós orarmos a Deus, pedir a sua proteção e em meio a essa dificuldade nos alegrar. Quem não está acometido dessa enfermidade, as famílias que não estão acometidas dessa enfermidade, é possível, né? Possível sim se alegrar e saber que lição Deus quer nos dar. Eu sei, desde o começo, eu tenho pensado, eu tenho falado aos irmãos, Deus, Ele está nos trazendo um ensino muito importante, né? Ele quer que individualmente nós venhamos a nos conscientizar que Ele parou a humanidade para que a humanidade se volte para Ele, né? E Ele diz na sua palavra que devemos nos regozijarmos sempre, apesar das dificuldades que estamos passando, alegrar-nos na pessoa de Jesus Cristo. Alegrar sempre, né? Trazer alegria aos nossos corações. E a gente vê, irmão, que no livro de Atos, irmãos, se quiserem folhear, Atos capítulo 5, a partir do versículo 40, é o 40 e o 41, a gente vai ler nas Escrituras o que é que diz lá. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a gente vai ver o que é se alegrar em todos os momentos, em meio às dificuldades. Atos 5, a partir do 40, diz assim: e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse no nome de Jesus, e o deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Você vê, apesar das dificuldades que os apóstolos passaram, né, de serem espancados, açoitados, eles estavam alegres, né, de estar passando por tudo aquilo pelo nome de Jesus Cristo. Imagine você ser açoitado, afrontado, envergonhado e mesmo assim alegrar-se. E a gente vê também, irmãos, que no livro de Pedro, né, o apóstolo Pedro falando, né, sobre o regozijar-se, no livro de Pedro, capítulo 4, versículo 13, né, ele fala também, ele nos traz uma exortação a respeito, né? 4, versículo 13 diz assim: mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quer dizer que sermos participantes das aflições de Cristo. Eu pergunto, Cristo foi afligido? Foi envergonhado? Sim. Mas será que ele se entristeceu e desistiu da jornada por causa das afrontas, dos açoites, da cruz? De forma nenhuma. Não é isso? De forma nenhuma. Não foi as pancadas que ele levou, o xingamento que ele levou, né? Foi açoitado,
posto lá uma coroa de espinho em sua cabeça, mas com certeza ele estava com o coração regozijado, sabendo que ele estava fazendo aquilo em favor da humanidade. Ele chega a dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E é assim que nós oramos, né? Muitas vezes estamos passando por provações e devemos orar justamente da forma que Jesus Cristo orou. Essas dificuldades que estão vindo sobre as nossas famílias, né? Nossos irmãos, né? Esse cálice, como se fosse um cálice de julgamento sobre as nossas vidas, sobre os nossos atos, mas a gente sabe que é necessário. A gente vê que Deus não prova o homem mais do que ele pode suportar. Muitas famílias estão sendo provadas neste momento. As pessoas estão em meio às dificuldades, estão provando desse vírus, né? Muitos não estão acometidos da infecção desse vírus, mas estão com viroses muito parecidas, né? Com os efeitos, com os sintomas muito parecidos com o coronavírus. Isso traz uma angústia, né, na família, traz uma preocupação. É por isso que nós devemos, irmãos, como diz no versículo, depois, orar sem cessar. Orar sem cessar. Apesar das dificuldades, irmão, orar por essas famílias que estão passando, né, por dificuldades, estão passando dores, né, de estar sendo acometido, porque a preocupação tão grande, porque não é um vírus qualquer, não é uma enfermidade qualquer, ela é mortal, né? Ela traz morte. Mas tem que ver, irmãos, que muitas e muitas famílias, né, estão sendo curadas, até em casa, mesmo sem ir para o hospital, tomando as medicações necessárias, estão sendo curados. E nós oramos a Deus para que os nossos irmãos, as famílias, né, que nós conhecemos, que também não precisem ir aos hospitais, mas tome seus remédios em casa, e nós orando, elas vão conseguir a cura de suas enfermidades, independente se for o coronavírus, se for uma infecção respiratória qualquer, né, se for uma gripe, um problema no sistema, né, orgânico da pessoa, não importa o que seja, né, mas nós devemos orar para essas pessoas permanecerem firmes e nunca perderem a esperança que vão ser curados, que isso aí vai passar, né? E nós devemos orar para que essas famílias tenham essa esperança, que vão passar, que estão sendo provados por Deus. Deus está mostrando o seu amor para com essas famílias, né? De estarem sendo provados nesse momento tão difícil, para que depois que eles sejam provados, que passem tudo isso, eles possam, e a igreja dar um testemunho diante do povo, dizer: eu e minha família fomos acometidos e estamos aqui contando vitória, né? É isso aí a nossa esperança, que as pessoas que vão ser acometidas desse vírus tenham uma esperança que um dia os tempos vão de se abrir e elas vão dar um testemunho vivo, né, com suas famílias, dizer: nós passamos pelo vale da sombra da morte e estamos aqui contando vitória. Essa é a nossa oração, que essa esperança nunca saia do coração dessas pessoas que estão passando por essas dificuldades, né? Neste momento, a gente pode ler agora no livro de Colossenses, irmãos, no capítulo 1, versículo 24, que fala também do mesmo assunto, né, que diz respeito ao regozijo, né? Diz assim: regozijai, é o apóstolo Paulo falando aos Colossenses, diz assim: regozijai-vos agora no que padeço, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo, ele sabia que muito ele tinha que sofrer, padecer, por causa da igreja de Cristo, que ele tanto se preocupava para edificar, para ensinar, para formar grupos fortes, porque ele sabia que ele não era eterno. Ele sabia que um dia ele ia partir, e a preocupação dele
era em tornar uma igreja forte. É por isso que ele enviava essas cartas às igrejas justamente para isso, para que a igreja continuasse a se alegrar. Ele se alegrava de estar tornando as igrejas fortes. Ele pedia oração, meu irmão. Já imaginou o apóstolo Paulo precisando de oração? Imagine nós. Paulo aqui no versículo 25, né, desse capítulo mesmo aqui, que nós estamos lendo, ele diz assim: irmãos, orai por nós, tanto ele quanto os apóstolos, né, que viviam ao seu redor, os discípulos de Cristo. Ele precisou de oração, né? Ele pedia oração em muitas partes no livro de Atos. Ele está lá pedindo oração em favor de sua vida, em favor do que ele iria falar a respeito do evangelho, né? Ele precisava de oração para se fortificar. E nesta época, mais do que nunca, irmão, estamos precisando de oração, né? E a gente vê a importância da oração, né? E a gente vê, irmãos, que um homem, né, de oração, né, como diz aqui no versículo 17, orai sem cessar, né? É preciso se alegrar, regozijar-se no Senhor, né? E também orar sem cessar. Já imagina orar todo o tempo, em todas as ocasiões. Aí eu pergunto, quem nos ensinou a orar, a perseverar em oração, né? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo foi ele no capítulo 18. Você vê lá no capítulo 18 de Lucas, né? 18 de Lucas, versículo 1, 18 de Lucas. Veja o que é que Jesus Cristo ensina. Capítulo 18, versículo 1 de Lucas, diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa parábola aqui, irmãos, é da viúva e o juiz, que pela insistência da viúva, apesar do juiz ser mau, nem temer aos homens nem a Deus, mas ela insistiu tanto, né, que terminou cedendo aos apelos da viúva. É por isso que diz, orai sem cessar, insisti, né, no seu pedido, nunca desista do seu pedido, né? Nós sabemos que todos nós temos os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas necessidades, aquelas petições que fazemos quase que diariamente, né? Várias vezes no dia, oramos a Deus a despeito do mesmo assunto, e Deus não se cansa de ouvir as nossas orações. O próprio Jesus Cristo, ele ensinou que devíamos orar, interceder, né? Devíamos insistir também, né? Bater, como se Deus estivesse, né, à nossa espera. Mas precisamos também bater e insistir nas nossas orações. A gente vê, irmãos, que um homem de oração, eu estava meditando, né, a semana passada, no livro de Neemias, e a gente viu que era um homem de oração. Ele, quando descobre, ele estava no cativeiro, mas quando vem a notícia de como estava Jerusalém, os muros derrubados, as portas, né, do templo queimada, diz que ele chora, ele se lamenta, ele ora e jejuma, né? Diz que ele passa vários dias, né, angustiado pelo aquele momento que Jerusalém, que sua cidade maravilhosa, que os muros estavam derrubados. E diz que ele orou, né? Não é no capítulo 1, versículo 4, diz que ele orou e jejuou. E a gente vê que era um homem de tal forma de oração, que orava sem cessar, todos os momentos, que quando o rei chama ele para falar, diz que antes dele responder, né, ele orou para que desse uma resposta ao rei, né, agradável, para que o rei não viesse a desconfiar daquele semblante entristecido que ele via, e até orar para que Deus livrasse ele dos inimigos. No capítulo 4, no versículo 9, está lá ele orando novamente, né? Capítulo 4, versículo 9, lá do livro de Neemias, estava Neemias novamente orando a Deus, quer dizer que ele orava sem cessar, né? Porque ele temia os inimigos.
Os inimigos dele afrontavam ele, chamavam ele para fazer uma emboscada e destruir a vida de Neemias. E no versículo, versículo capítulo 6, de lá de Neemias, versículo 4, ele diz que ele pede a Deus para que Deus fortalecesse as suas mãos. Está ali pedindo para Deus fortalecer. Quer dizer que todas as ocasiões que Neemias vivia, ele tinha um motivo para orar. E a gente vê, irmãos, que as orações eram sempre necessárias, sempre difundidas, E a gente vê que lá no livro de Daniel, no capítulo 3, estava quem? Os Sadraque, Mesaque, Abednego, O rei fez uma estátua de ouro que todos deveriam, o rei Nabucodonosor, todos deveriam se prostrar quando as buzinas tocassem, quando os saltérios fossem tocados, todos deviam se reverenciar naquele momento ao rei, à estátua, e eles não fizeram isso e foram apontados ao rei. O rei chamou eles, ele disse que não iria se prostrar diante da estátua, e o rei disse que iria dar outra chance a ele, e novamente eles se negaram a orar, a reverenciar aquele rei, aquela estátua, e eles foram jogados na fornalha de leão, ou na fornalha de fogo, Foram jogados na fornalha de fogo. E a gente vê, irmãos, que eles não pediram para ser jogados na fornalha de fogo. Nós não pedimos para adoecer, para sermos acometidos desse vírus. Nós não pedimos, nós não desejamos essas coisas. Mas eles sabiam que o Senhor estaria com eles, Porque quando jogam os 3 lá na fornalha, quando eles vão olhar lá, tinha quanto? 4, O Senhor, o anjo do Senhor, estava com ele. O Senhor Jesus Cristo estava com ele naquele momento de dificuldade, De forma nenhuma Deus ia abandonar homens que eram fiéis a ele em todos os momentos, desde que eles chegaram, a Babilônia, ao cativeiro, eles foram fiéis. Desde o capítulo 1 está lá dizendo que nem a comida que o rei oferecia, eles queriam, não quiseram se misturar, não quiseram comer das iguarias do rei. E por isso Deus honrou esses 3 homens, E a gente vê que até o próprio Daniel, no capítulo 6, que foi jogado na fornalha na cova dos leões, também Deus estava com ele ali na cova dos leões, Tanto na fornalha como na cova dos leões, o Senhor estava com seus servos. E a gente vê que muita gente está se encontrando da mesma forma que os amigos de Daniel, ou na fornalha, ou na cova. As pessoas neste momento estão passando por dificuldade, estão à mercê da misericórdia de Deus, precisando que Deus tire o poder do fogo, feche a boca dos leões, E a gente confia, meus irmãos, e em Deus, e através das nossas orações, que o fogo não vai ter poder sobre a vida dos nossos irmãos, o leão não vai ter poder sobre a vida desses nossos irmãos, porque nós oramos, e como diz aqui, oramos sem cessar. A gente vê a importância de orar sem cessar, que os discípulos de Jesus Cristo, no capítulo 11, versículo 1, lá, os discípulos estavam pedindo o quê a Jesus Cristo? Podia ter pedido muita coisa a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele tinha o poder de dar, de transformar, de fazer tudo, que os discípulos quisessem segundo a sua vontade. E diz assim, irmão, capítulo 11, versículo 1, de Lucas, diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E a gente sabe, irmãos, que precisamos orar como convém. Precisamos aprender de Jesus Cristo como orar, Não é orar de toda forma ou mecanicamente, com aquela oração já prontinha. Nós nos ajoelhamos, fazemos aquela oração como se fazem rezas,
Deitamos e muitas vezes não terminamos nem a oração, já estamos dormindo, né? Essa não é a oração que agrada ao nosso Deus, independente da forma que nós estivermos orando, né? Se é de joelhos, se é sentado, se é deitado, a importância aí é como estamos orando e não a posição, porque a gente sabe que o rei Ezequias, né, lá no livro de Isaías, está lá orando, ele estava de que forma? Deitado, irmão. Diz que ele se virou para a parede e fez a oração, e aquela oração foi atendida, porque ele mostrou o que ele fez e fazia pelo Senhor. As obras dele, ele mostrou o que ele fazia, o que ele tinha feito na sua vida em prol de Deus, em prol do Deus dos exércitos. E ali Deus ouviu aquela oração, né? E Deus deu mais 15 anos de vida a Ezequias. Aí você vê a importância da oração. E nesse momento que nós estamos vivendo, temos muito tempo para orar. Estamos o dia inteiro em casa, estamos à noite, né, dormindo até tarde. Temos tempo para orar, para meditar, para nos alegrarmos, né, para fazer tudo o que Deus tem determinado. Tempo temos, né, até sobrando. E a gente vê, irmãos, que no capítulo 5, aqui no versículo 18, né, já diz assim: em tudo dai graça. É possível dar graça na situação que estamos vivendo, né? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É o complemento do versículo para conosco. Em tudo dai graça, né? Já imaginou, irmãos? Dar graça nos momentos que estamos vivendo. Agradecer a Deus, ser grato. Sabe por que nós devemos ser gratos? Porque o que Deus mais rejeita no homem é ingratidão. Ser ingrato, né? Muitas vezes o homem só quer ser grato ou dar graças a Deus nos momentos bons da vida. Mas quando ele está sendo acometido pelo sofrimento desse, ele não quer agradecer a Deus pelo que Deus fez. E nós sabemos que o Deus, ele fez, ele faz e fará tudo aquilo que for da vontade dele. É por isso que diz: em tudo dai graça. Imagine sua família toda acometida de uma enfermidade dessa. E a Bíblia diz: em tudo dai graça, né? Dá graça quando as coisas vai tudo bem, é maravilhoso. Mas nós não devemos deixar de dar graças a Deus em meio às dificuldades. Estamos passando pelo vale da sombra da morte, mas devemos dar graças ao nosso Deus, né? Porque muitas pessoas não têm motivo para agradecer a Deus, não encontram dentro de si uma esperança tal que possa agradecer a Deus, uma esperança que aquela enfermidade vai passar. Nós já tomamos conhecimento que muitas famílias que foram acometidas desta enfermidade, né, do coronavírus, toda a família, elas já voltaram às suas atividades, 15, 20 dias, mesmo sem ir ao hospital, já estão curadas, tomando remédio indicado por médicos, né? Não precisaram ir para o hospital, não precisaram ser entubados, nada. E nós oramos a Deus, irmãos, para que nossos amigos, né, as famílias que estão acometidas desta forma, para a semana, na outra semana que vem, já estejam integradas nos trabalhos, já estejam fazendo os cultos domésticos. E creio que até nessa pandemia, nesses problemas que as pessoas estão vivenciando, se possível, tenho certeza que eles vão fazer, né, cultuar a Deus, agradecer a Deus, né, de estarem vivos, de estarem lutando, né? É uma luta, é uma guerra. Eles foram convocados, como se tivessem sido convocados para essa guerra. Eles estão dentro da guerra, sofrendo as dores, né, as dificuldades que as pessoas no mundo estão sofrendo, eles estão sentindo, as famílias estão sentindo dentro de si o que as pessoas lá no mundo estão sentindo, né? As febres, né? As faltas, né, de ar, as dificuldades de respirar, né? Mas tenho certeza que eles têm esperança de que tudo vai passar. Eles têm que olhar lá na frente, eles bons, né? Eles já curados de suas enfermidades, e não esperar para longe não, esperar para uma semana ou duas,
Duas, né, de saber que eles vão estar novamente com a sua saúde estabelecida, porque Deus é um Deus de poder, né? É o Deus que fere, e nós cremos, como diz a Escritura, é o Deus que sara. Mas como diz aqui a leitura, devemos nos alegrar, orar sem cessar e em tudo dar graça. Não é fácil não, irmão, né? Mas nós sabemos que tem pessoas que são provadas, desde que aceitam o Evangelho, ou até antes, né, de aceitar o Evangelho, Deus já vai moldando essas pessoas. Deus, quem é Deus? É representado nas Escrituras como oleiro. E quem é o homem? O barro. E Deus vai moldando essas pessoas, até mesmo antes de chamá-los para o Evangelho, Deus vai moldando essas pessoas, formando a pessoa da forma que Ele quer. E muitas vezes esse formar de Deus é doloroso em nossas vidas, é angustiante em nossas vidas, mas nós sabemos que estamos sendo moldados por Deus. Se estamos passando por dificuldade neste momento, é Deus nos moldando, Deus querendo o melhor, Deus querendo nos ajudar, Deus querendo que nós venhamos a nos aproximarmos dEle, a colocar nossa fé em ação. É nesse momento, irmão, de dificuldade que nós colocamos a nossa fé em ação. Confiarmos de uma forma toda superficial, não, superior, né? Crer verdadeiramente que Deus vai curar as nossas enfermidades. E oramos a Deus para que Deus nos proteja. E aqueles que estão acometidos dessa enfermidade, confie, né? Continue confiando, continue se alegrando, continue dando graças a Deus. Como eu disse há poucos minutos atrás, Deus não se agrada daqueles que não se alegram nos momentos difíceis da vida, né? Deus quer pessoas gratas e não ingratas para com os seus desígnios. E diz também, não extingai o Espírito. Extingar, como algumas traduções, né, diz, é não apagar, né? Não apagar o Espírito. A gente vê que na igreja de Coríntios, Paulo via a igreja de Coríntios com pessoas que tinham vários dons, né? Dons de falar a língua, de interpretar, de profecia, né? E eles estavam sempre ali ensinando, mostrando como era a ordem do culto, né? No capítulo 14, a partir do versículo 26, mais ou menos, está lá, Paulo ensinando a ordem do culto para a edificação da igreja. Justamente era esse o ensinamento de Deus, para que as pessoas que fossem falar ou profetizar, elas fossem medidas e julgadas por aqueles que iriam escutar, para ver de que espírito, né, seria aquelas profecias. E a gente vê que no versículo 20 aqui que nós estamos estudando, eles não desprezeis as profecias que eram necessárias, não pela inspiração como foi escrita o Velho Testamento, mas de uma forma que as profecias fossem para a edificação da igreja, de uma forma que as profecias fossem, como Ágabo, né, falou sobre uma predição sobre a vida de Paulo, né? Era necessário, edificava a igreja, mas ele dizia, tinha que ver de que espírito, né, medir, né? E a gente vê que é como se ele dissesse, ponha em prova, porque ele no versículo 20 disse, examinai tudo e retende o bem. Se aquela profecia ali, né, vê ali até onde edificaria a igreja, se concretizasse, realmente aquela profecia vinha da parte de Deus, era verídica, né, devia edificar a igreja, e se não fosse, reter apenas o que seria para o bem daqueles que estivessem ouvindo as Escrituras Sagradas, ou as profecias. É como na tradução, né, de algumas Bíblias, né, eles põem à prova todas as coisas, né, e fique com a que for bom. E nesse momento, meus irmãos, que nós estamos vivenciando, é justamente isso que nós devemos fazer.
alegrar-se sempre, que não é fácil se alegrar, né, em todos os momentos. Mas nós devemos, irmãos, não só orar pelas famílias que estão passando por essas dificuldades, por essa pandemia aí que está destruindo, né, a humanidade, parte da humanidade, mas sentir as dores dessas famílias, nos colocarmos no lugar delas, né? Tem tanta gente, irmão, que está alheia ao sofrimento dos irmãos, não estão preocupados se estão faltando alguma coisa nessas famílias, não estão preocupados em orar por essas famílias, não estão se colocando no lugar desse irmão ou dessa irmã que estão passando. A gente fica, mas será que tem alguém que seja tão insensível ao que está acontecendo? Pode ter certeza, irmãos, que tem pessoas que não estão nem aí para o sofrimento de nossos irmãos, que não estão preocupados se está faltando alguma coisa de forma nenhuma. Não estão preocupados se está precisando de pessoas para estar trabalhando da forma que nós estamos trabalhando para levar, nos esforçando para levar a palavra. Tem pessoas que estão no mesmo marasmo que viviam antes da pandemia. E eu não paro de repetir as mesmas coisas, né? Tem pessoas que vão sair dessa pandemia pior do que entrou, né? Vão sair mais frios do que estavam, né? Infelizmente, isso é a realidade. As pessoas estão pouco ligando para as necessidades da igreja nesse momento. E as necessidades da igreja para esse momento não é financeiro não, irmão. É espiritual, é a palavra, é pessoas que possam divulgar a palavra, que possam se oferecer, irmãos, para trazer uma palavra, nem que seja de 5, de 10 minutos, que venham cantar para os irmãos se regozijar em suas casas. Essa é a necessidade da igreja. Alguém que tem o dom da palavra, o dom de ler as escrituras sagradas, interpretá-las de acordo com texto e contexto. É isso que nós estamos precisando. Mas a exortação é essa, irmão, orar sem cessar. Devemos orar por nossos irmãos que estão sofrendo, irmãos, com essas enfermidades. Não é fácil, né? Você vê as crianças dentro de casa com febre, sem poder respirar, a família toda acometida de tosse, de mal-estar. Não é fácil não, irmãos. Devemos nos colocar no lugar dessas pessoas e sofrer junto com elas, chorar junto com elas, ligar, procurar saber como estão essas pessoas, irmãos. Nós não devemos estar alheio não ao sofrimento da igreja, do povo de Deus, porque esse vírus, irmãos, essa peste que está acontecendo, não é como lá no Egito não, que o povo de Deus foi protegido de uma forma, irmãos, que nada acontecia, né? Ele estava numa cidade que nenhuma peste chegava lá, não, irmãos. Essa que está acontecendo no século 21 está levando todos, independente de religião, independente de classe social, independente de cargo na igreja, ou que igreja seja, ou denominação seja, ele está levando todos, irmãos. Ontem mesmo foi um pastor da Assembleia de Deus de Tracunhaém, ele foi levado para a eternidade. Ontem o pastor de nossa denominação também foi levado. Vários pastores de nossa denominação estão infectados, uns estão sendo curados e outros estão sendo levados para a eternidade, né? Quer dizer que é um vírus que não tem, né, respeito com religião, não com cargos sociais, nada. Ele penetra nas pessoas, destrói a vida das pessoas. Mas se nós orarmos sem cessar, esse vírus não vai ter poder sobre aqueles que estão infectados, que são da nossa igreja, ou que não sejam da nossa igreja, seus irmãos de outras igrejas. Devemos orar para que o poder, né, de destruição desse vírus não venha, né, a destruir a vida daqueles que servem a Deus. Nós confiamos em Deus, que se orarmos sem cessar, se nos regozijarmos, se darmos graça a Deus por tudo, Deus vai responder às nossas orações. Se nos colocarmos no lugar dessas pessoas que estão sofrendo, irmãos, de nossos irmãos que estão aí passando por essa dificuldade, tenho certeza que Deus vai ouvir as nossas orações.
Devemos orar todo o tempo, irmão, como Daniel fazia, orava 3 vezes, né? E ele não precisava ir para o templo, onde ele morava mesmo, na sua casa, ele se dirigia em direção, né? Se colocava em direção à cidade de Jerusalém, ali ele se prostrava e orava, e Deus ouvia as orações de Daniel. Ele ouve as nossas orações, irmão. Temos muito tempo para orar sem cessar. Essa é a palavra de Deus para a gente nesta noite. Ore, irmãos. Precisamos orar, já que nós não podemos, né, ter um contato físico, pessoal com nossos irmãos, devemos ter esse contato espiritual. Orar sem cessar e sentir as dores que estão passando as famílias, né? Neste momento, famílias de nossa igreja, famílias que não são de nossa igreja, estão passando por dificuldade, nós devemos nos colocar no lugar dessas pessoas, sofrer junto com elas, né? Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Para que esses que choram tenham uma esperança, porque é o próprio Jesus que disse, bem-aventurado aqueles que choram, né? Reconhecendo as suas falhas, os seus erros, e também reconhecendo seus sofrimentos neste momento. Choram por tristeza, e devemos chorar, meu irmão, nos pés de Jesus Cristo, buscando a misericórdia dele para com nossos irmãos. E que o nosso Deus nos abençoe grandemente nesta noite. Que ele alegre os nossos corações sempre de estarmos trazendo uma palavra de ânimo à igreja. A igreja está precisando de palavra de ânimo, de sabedoria, e nós devemos pedir ao nosso Deus que mais servos se disponham. Nós sabemos que nossa igreja tem servos que têm uma sabedoria, né, dada por Deus, tem palavras maravilhosas para transmitir. Nós precisamos estar ouvindo a palavra dessas pessoas. E eu peço a Deus que essas pessoas se disponibilizem para trazer a palavra. Possam gravar em suas casas vídeo, né? Se tiver uma câmera boa, um celular bom, filme a sua família, faça um culto no seu lar, né? Depois mande para a Loami para que ele possa colocar nos momentos certos, nas lives, né? Para que possamos ver todas as famílias trabalhando em prol do Evangelho, a família edificando outra família. É isso que nós pedimos. Grave algo aí, né? Um culto no seu lar, uma pregação, um estudo, e mande, né? Mande para a Loami para que ele possa colocar também, para que a gente possa ver essas pessoas trabalhando em suas casas, glorificando a Deus em seus lares. Que Deus nos abençoe. Paz, amada igreja. Hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem para vocês e também matar um pouco a saudade, né? Que a cada dia que passa, a saudade aumenta mais. Então vamos começar louvando um hino do cantor cristão, número 126. Convido a igreja para cantar junto comigo. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu. Perdão, perdão, hoje aos contritos ortoga, pois precioso sangue na cruz verteu. Sim, louvai-o, ele tão exaltado, mediador que nunca nos faltará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, conselhos bons dá ele ao pecador. Anunciai as bênçãos maravilhosas concedida por este Salvador, e de todos servos de Jesus Cristo,
Ele nunca vos abandonará. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Louvai, louvai, Cristo bom mestre divino, cantai, cantai, seu grande amor cantai, fiéis cantai, de coração bem unido, seu poder e glória louvai, louvai. Qual pastor que cuida do seu rebanho, Cristo assim os crentes protegerá. Louvai, louvai, fala da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Amém, irmão? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a parábola do filho pródigo. Esta palavra do filho pródigo é muito interessante e se encontra em Lucas, capítulo 15, verso do 11 ao 32. E vamos lembrar um pouco sobre essa parábola do filho pródigo, né? Que nós sabemos que o pai tinha 2 filhos e o filho mais moço chegou para o pai e pediu parte da sua herança. Então o pai repartiu a herança e deu a parte dele. Depois de algum dia, o filho ajuntou toda a parte da herança, tudo o que ele tinha, e foi embora. E gastou toda a sua herança dissolutamente com os prazeres da carne. Então, depois que ele tinha já gastado todo o seu dinheiro, toda a parte da sua herança, houve uma fome na cidade, na região que ele estava, no lugar que ele estava. Então ele começou a padecer necessidades, a ter dificuldade. Então, para ele sobreviver, ele tinha que arrumar um trabalho. Então ele foi procurar um cidadão daquela cidade que empregou ele, mas ele foi cuidar dos porcos. E ele tinha tanta fome que ele desejava encher o seu estômago com a comida dos porcos. Então, depois de sofrer muito, de padecer muito, ele caiu em si e se arrependeu. E lembrou que na casa do pai dele, os trabalhadores do pai tinham abundância, comida e abundância, e ele estava ali passando fome. Então ele falou: pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno de ser chamado filho teu. Então ele voltou para a casa do pai. E o que o pai fez? Abraçou, mandou fazer roupas novas, calçados novos, colocou um anel na sua mão e fez um banquete, fez uma grande festa, celebrou a volta do seu filho. Mas quando o filho mais velho ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido, ele não gostou que o pai tinha feito esse banquete para celebrar a volta do filho mais novo. Então o pai lhe respondeu: é justo nos alegrar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E essa parábola, irmão, é maravilhosa. Agora eu vou falar para vocês sobre a parábola do perdão, que fala de um coração
arrependido, de um coração perdoador e de um coração que não é arrependido. O coração arrependido fala sobre o filho pródigo que demonstrou arrependimento, teve fome por restauração e desejo de voltar para a casa do Pai. Ao confessar humildemente o seu erro, ele reconheceu o seu pecado, suplicou misericórdia e, sem exigir a restauração à sua posição anterior, simplesmente arrependimento. Segundo, coração perdoador. O Pai representa o coração perdoador de Deus em resposta ao arrependimento genuíno do seu filho. Isto é, demonstrando por, primeiro tópico, esperança de retorno. O Pai nunca desistiu de esperar o seu filho, nunca desistiu de esperar o seu filho. Segundo, amor corajoso. O Pai estava disposto a se humilhar amorosamente. Correu para o braço do seu filho. Terceiro, graça e misericórdia. O Pai alegremente o perdoou, porque sentiu o coração arrependido do seu filho. Quarto, celebração de arrependimento. O Pai planejou uma festa para celebrar o retorno do seu filho. Fez um banquete, uma festa enorme, celebração de arrependimento, porque seu filho tinha voltado para sua casa. Agora vamos ver um coração que não é perdoador. Então a gente viu coração arrependido, coração perdoador e agora um coração que não perdoa. O filho mais velho, que representa os fariseus, demonstra recusa em perdoar. Demonstra recusa em perdoar. Ele não queria perdoar o seu irmão. Primeiro tópico, tinha dureza. Indignado, não se dispôs a considerar a restauração do seu irmão mais novo. Exigência de vingança. Seu desejo era punir o seu irmão, e porque não reconheceu a mudança do seu coração. Terceiro, recusa. Arrogante em celebrar, ele estremeceu o relacionamento com seu irmão e com seu pai. Ele não quis participar do banquete e da festa que o pai tinha feito para festejar a volta do seu filho. Agora eu pergunto aos irmãos, é fácil ou é difícil de perdoar? A gente consegue perdoar sozinho ou precisa da ajuda de Deus para perdoar? A frase final diz: somos capazes de perdoar somente quando aceitamos nós mesmos o perdão e o amor de Deus. Quando fazemos isto, Ele nos capacita, por meio do seu Espírito, a oferecer graça e perdão aos outros. Graça e perdão aos outros. Só com a ajuda do nosso Deus que conseguimos liberar perdão. Amém, irmão? Mas eu não poderia deixar de encerrar sem cantar um corinho. Que neste momento toda a igreja está precisando de oração.
por esse momento de dificuldade que estamos passando com essa pandemia. Então, unidos, juntos somos mais fortes. Então, vamos todos louvar comigo. Quero ver toda a igreja louvando comigo. A igreja que não ora, ela não vai, ela não vai. A igreja que não ora, ela não vai, ela não vai. É como a casa edificada sobre areia, quando vem a tempestade, ela cai, ela cai. É como a casa edificada sobre areia, quando vem a tempestade, ela cai, ela cai. A igreja que ora, ela vai, ela vai. A igreja que ora, ela vai, ela vai. É como a casa edificada sobre a rocha, quando vem a tempestade, ela não cai, ela não cai. É como a casa edificada sobre a rocha, quando vem a tempestade, ela não cai, ela não cai. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Vamos fazer como Elias que orou, que pediu fogo do céu, Deus mandou, Deus mandou. Vamos fazer como Elias que orou, que pediu fogo do céu, Deus mandou, Deus mandou. Que o nosso Deus nos abençoe, que Ele nos possa fortalecer e nos santificar. Uma noite de paz para todos.